Eu tenho hoje uma palavra do coração de Deus para o seu coração, e eu tenho certeza disso, porque Deus compartilhou essa palavra ao meu coração, e eu quero orar com você, antes de compartilhá-la, pedindo ao Senhor que una nessa noite o nosso espírito, que nos faça realmente prestar atenção, nos faça ficar atentos àquilo que Deus tem a falar a nós. Feche seus olhos, assentado onde você está, peça ao Senhor que nessa noite fale ao seu coração através da palavra que vai ser ministrada. Querido Deus, nós somos gratos nesta noite pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos em comunidade na Tua casa, celebrando o Teu nome, nos alegrando, Senhor, na Tua presença por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, nos alegrando, Senhor, por aqueles que o Senhor tem salvado, por aqueles que o Senhor tem trazido a esse lugar, por aqueles que o Senhor tem acrescentado a essa comunidade. Nós deixamos aqui registrados a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado em relação a essas pessoas e pela Tua bondade em relação à nossa comunidade. Muito obrigado. Querido Espírito Santo, nós contamos nesta noite com a ação didática, a ação iluminadora do Senhor para guiar, para dirigir aquilo que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. Que nesta noite, querido Espírito, os nossos olhos espirituais se abram, os nossos ouvidos espirituais se abram, que nós realmente estejamos aptos para ouvir a Tua palavra, para receber, ó Deus querido, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Que nesta noite nós saiamos daqui edificados, para que Teu nome somente, Deus, seja glorificado e exaltado. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, obrigado, Senhor, pela Tua bondade, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe mais uma vez de um modo muito especial. Hoje eu quero compartilhar na mensagem que eu vou trazer para vocês a respeito de uma temática que eu considero muito relevante. Ela tem sido uma temática muito explorada, particularmente no último ano e meio, ano e 8 meses, nesse período em particular, em que nós estamos vivendo essa pandemia da Covid-19. É interessante que em situações ou em tempos, como os tempos em que nós estamos vivendo, geralmente surgem muitos sermões escatológicos. A gente tende novamente a voltar para as páginas das Escrituras para escutar o que a Bíblia tem a dizer a respeito de uma série de eventos. E quando a gente descobre alguma relação com eventos que ocorrem no nosso tempo e aquilo que aparece nas Escrituras, geralmente começa a surgir uma série de sermões. Em diferentes lugares as pessoas compartilham diferentes coisas e fazem diferentes interpretações. E eu quero aproveitar esse tempo, já que é uma questão que, de alguma forma, tem despertado, tem chamado a atenção das pessoas. Eu quero aproveitar esse momento, aproveitar esse tempo também, e quero trazer uma palavra a vocês nessa noite. O tema do meu sermão hoje é um sinal que antecede a segunda vinda de Cristo. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero compartilhar com você sobre um sinal que antecede a segunda vinda de Cristo. Eu preciso dizer que eu vou falar sobre um sinal, porque são tantos sinais, não é? Se a gente, por exemplo, vai para os sermões escatológicos de Jesus, se a gente vai para Mateus capítulo 24, ou Marcos 13, ou Lucas capítulo 21, que são sermões extensos, onde Jesus responde uma pergunta dos discípulos, e uma pergunta que tem incomodado muita gente hoje: será que nós já estamos vivendo a época do fim? O tempo que a gente vive, de fato, já é tempo do fim do mundo, fim da humanidade. Como é que a gente vive essa relação toda, lê Bíblia e vivencia aquilo que nós, dia a dia, vamos observando lá fora? Então, a partir desses sermões, se a gente caminhasse por ele, nós teríamos vários sinais que o próprio Jesus deu, e daí o valor, a importância desses sermões para falar a respeito disso. Os sermões surgem a partir de uma curiosidade dos discípulos: que sinais haverão da tua vinda e do fim do mundo? Ou que sinais vão anteceder essas coisas que o Senhor está dizendo que vão acontecer? E Jesus tinha falado lá a respeito da destruição do templo de Jerusalém para os seus discípulos. E é interessante que, diante da pergunta que os discípulos fazem a Jesus, nos 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus apresenta a eles uma série de sinais,
uma série de sinais muito importantes. Inclusive, ele chama a atenção das pessoas para o fato de que, quando esses sinais aparecerem, a gente precisa estar antenado, tem que ficar atento, para não acontecer de nós sermos pegos de surpresa. E aí, quando a gente fala de sinais, logo vem à mente ou à memória aquilo que todo mundo está falando o tempo todo, não é? Geralmente a gente pensa em guerras. Quando você ouve sermões escatológicos, as guerras, e o mundo de hoje é um mundo altamente belicoso, é guerra por todo lado, os ânimos de todos estão inflamados, todo mundo teme o tempo todo aí uma iminente terceira grande guerra mundial, e à medida que o tempo vai passando, a humanidade vai se tornando cada vez mais bem preparada para um cenário caótico como esse, que pode acontecer a qualquer momento. Então a gente ouve muitos sermões escatológicos mostrando como esse ânimo inflamado que a gente tem vivenciado dia a dia, semana a semana, e as mídias vão compartilhando isso com a gente o tempo todo, como isso é um sinal evidente da vinda de Jesus, e Jesus havia falado a respeito disso. Ele disse que quando esse tempo estivesse próximo, um dos sinais que nós perceberíamos com muita clareza seria isso, nação contra nação, reino contra reino. Então as guerras seriam um sinal evidente disso. Outro sinal que Jesus disse que seria comum quando esse tempo estivesse próximo, seria pestes e terremotos. Então a gente vive, particularmente agora no século XXI, nos últimos anos, nas últimas 2 décadas talvez, a gente tem vivenciado aqui no mundo situações, experiências que a humanidade não viveu durante todo o restante da sua história. Nós temos presenciado aí cataclismas, eventos extraordinários da natureza, a natureza de alguma forma dando respostas ao ser humano, por todo o tipo de infração, por todo o tipo de dano, por todo o tipo de mal que os seres humanos vêm cometendo contra ela há séculos. Então é terremoto, é maremoto, é seca, é dilúvio caindo, é geleira derretendo, é o nível do mar subindo, é o calor, o efeito estufa aumentando cada vez mais. Então esses eventos, esses cataclismas que a gente observa aí o tempo todo na natureza, esses são elementos que também têm sido utilizados o tempo todo para reforçar essa ideia de que a vinda do Senhor ela está próxima, porque Jesus disse que essas coisas aconteceriam. Então, tem muitos sinais, tem muitas coisas que Jesus disse. E às vezes eu observo a tendência com que as palavras, particularmente relacionadas à escatologia, vão sendo conduzidas. E o que me entristece enquanto leitor de Bíblia, o que me entristece enquanto estudante de Escritura, o que me entristece enquanto cristão, é que nós estamos muito mais preocupados com especulações. A gente quer muito mais saber se a pandemia da Covid-19, que antes de vir aqui eu busquei uma atualização lá, só para ter uma noção de como a coisa está no mundo. Nós já estamos com 216 milhões de casos confirmados no mundo. Essa foi a última atualização que eu pude adquirir lá na internet. E temos 4,5 milhões de mortes. É muita gente. Se a gente pensar aí nessa quantidade de pessoas infectadas, 216 milhões, a gente diz glória a Deus, né? Porque são 216 milhões, só 4 milhões e 500 mil pessoas é que morreram. Só que a gente esquece que a questão não é só o fato de alguém ter sido infectado. Existe uma série de problemáticas que estão diretamente vinculadas ao fato de alguém ter sido infectado. Então, existem aí esses efeitos colaterais da enfermidade, efeitos biológicos, efeitos psicológicos, que nós nem paramos para pensar a respeito ainda. Por enquanto, a gente só está pensando nos danos, nos males, que as pessoas que só foram infectadas e escaparam. Por enquanto, a gente está pensando nos danos ou nos males que acometeram essas pessoas. Alguns sofreram danos provisórios, outros danos mais persistentes, alguns danos que vão ter que carregar pela vida toda. Por enquanto, a grande ênfase é pensar nos males que o vírus tem causado para o organismo, para o corpo.
Mas nós estamos nos esquecendo do outro lado, que é a questão psicológica no processo. E aí, quando a gente fala do psicológico, a gente não pode pensar simplesmente nos 216 milhões que já foram acometidos até o momento, mas a gente precisa pensar nos 8 bilhões de pessoas que estão diretamente sofrendo influências dessa pandemia. Então, a pandemia da Covid-19 hoje é o sinal de que Jesus já está às portas e de que o crente deve estar pronto, de que o crente deve estar preparado para a vinda do Senhor a qualquer momento. Pode ser? Acredito que sim. É um evento extraordinário, não tem 1 ano, 2 anos, né? Fevereiro, março do ano passado, 1 ano e 8 meses, de um evento que já alcançou o mundo todo com essa proporção desastrosa. E a gente nem sabe o que esperar do amanhã. Mas hoje eu não quero falar com você sobre isso, não quero falar sobre briga de nações, porque a mídia já fala isso o tempo todo. Não quero falar com você sobre efeitos na natureza, por causa dos danos, dos estragos que nós temos causado a ela, porque os ambientalistas o tempo todo já estão falando a respeito disso. Nem quero falar sobre a Covid-19, porque já tem muito crente falando sobre isso, muito pregador escrevendo sobre isso, muito pregador falando sobre isso. Esse é o tema do momento. Eu não quero falar dessas coisas por quê? Porque apesar dessas coisas, elas caírem muito bem naquilo que Jesus descreveu para nós nos sermões escatológicos, a respeito de sinais que evidenciariam o seu segundo retorno, a sua segunda volta. Eu não quero falar sobre esses sinais, porque estes são sinais externos. Esses são sinais que têm muito mais a ver com o mundo lá fora. Esses são sinais que têm muito mais a ver com aqueles que ainda não creem, para abalar as convicções deles, para chamar a atenção deles, para despertá-los do estado, da condição em que eles se encontram. E a minha preocupação quando os crentes estão preocupados demais com os sinais externos, é que a impressão que eu tenho é que ele olha e diz, bom, por aquilo que está acontecendo aí fora, talvez ainda não esteja na hora. Então dá para ir levando a minha vida assim, mais ou menos no banho-maria, porque parece que pelos sinais o negócio ainda não vai ser tão rápido, tão depressa. Dá para eu aproveitar um pouquinho mais, dá para eu sonhar um pouquinho mais, dá para eu projetar a minha vida aqui um pouquinho mais, dá para eu realizar os meus sonhos, os meus projetos por aqui ainda. Pastora, em muitas mensagens que ela traz aqui, o tempo todo ela nos lembra de uma verdade: o Espírito e a noiva dizem vem. Eu fico preocupado porque parece que à medida que o tempo vai passando, o Espírito continua dizendo vem. A voz da noiva vai silenciando, tem um e outro aqui que diz vem. E me parece que a maioria da noiva prefere ficar olhando para os sinais externos e dizendo, deixa eu ver o que está acontecendo ali, porque dependendo da situação, se eu ver que realmente não dá para escapar, eu dou o grito também, vem porque eu quero ir. Mas se eu perceber que ainda dá para empurrar um pouquinho mais, eu não vou pedir o Espírito assim para vir com tanta pressa, não. Vamos mais devagar um pouquinho. Então, esses sinais que eu mencionei são sinais externos. E eu disse para vocês que eu quero falar a respeito de um sinal que evidencia que a segunda vinda de Jesus está próxima, que ela realmente pode acontecer na nossa geração. Eu quero falar de um sinal interno. Por incrível que pareça, nos sermões escatológicos de Jesus, apesar de ele dar ênfase a todos esses elementos externos, ele começa sempre falando de um fator interno. Ele diz, fiquem atentos, falsos cristos vão se levantar no meio de vocês. Fiquem atentos, falsos profetas vão se levantar no meio de vocês. Jesus começa chamando a atenção para isso, falsos cristos, falsos profetas, começa os seus sermões falando sobre isso, encerra os seus sermões falando sobre isso. Mas por incrível que pareça, aquilo que chama a nossa atenção quando a gente fala de eventos escatológicos é sempre sinais externos, evidências externas. Que sinal é esse que eu quero compartilhar com vocês? Até agora eu nem li a palavra, que estranho. O pastor sempre lê a Bíblia primeiro e depois
começa a pregar e ele já tem uns 15 minutos que está pregando, nem leu a Bíblia ainda, mas eu vou ler com vocês, como diz o pastor, né? Só quebramos um pouquinho a regra, mas fique tranquilo que eu vou ler a Escritura, inclusive quero convidá-lo e convidá-lo a fazer isso agora. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler com você os versículos 1 e 2 desse primeiro livro de Timóteo. Depois a gente vai ler um trecho, vai continuar a nossa fala na segunda carta de Paulo a Timóteo. O sinal que eu quero conversar com vocês hoje, que antecede a vinda de Jesus e que pode ser uma evidência de que realmente nós estamos vivendo nesse último tempo, é a apostasia. Apostasia. Quando Jesus fala de falsos cristos e de falsos mestres que vão surgir, e ele alerta os seus seguidores dizendo, cuidado para vocês não serem enganados, para vocês não serem iludidos por eles. Jesus está falando exatamente a respeito disso, a respeito da apostasia, a respeito do perigo que aqueles que creem em Jesus, que aqueles que caminham com Jesus, que aqueles que alimentam nos seus corações a esperança de uma segunda vinda, correm. O perigo de acreditar nisso, o perigo de alimentar essa esperança, mas no decorrer da jornada, no decorrer da caminhada, acabar sendo iludido, acabar sendo enganado e perder o privilégio que você tanto sonhou. Crente, ao invés de ficar contando números, ao invés de ficar contando eventos no mundo para saber se a vinda do Senhor está próxima ou não, volte-se para as Escrituras e veja o que é que a Bíblia diz para você. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. As duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta de Tito, elas são consideradas cartas pastorais e tem um propósito para isso. Paulo escreve a esses dois líderes com um propósito muito específico, particularmente a Timóteo. Paulo considera Timóteo como um filho na fé. De fato, Timóteo teve a sua experiência de salvação, a sua experiência de conhecer Jesus a partir do ministério de Paulo. Foi na primeira viagem missionária de Paulo que Timóteo e ele tiveram o seu contato. Paulo anunciou Jesus, Timóteo creu. Timóteo se mostrou assim tão convicto da fé que ele assumiu em Cristo Jesus a partir da instrumentalidade de Paulo, que eles se tornaram grandes amigos. Na segunda viagem missionária de Paulo, a gente vê Timóteo envolvido nessa segunda viagem. A gente vê a amizade que havia entre Paulo e Timóteo e a confiança que Paulo tinha nesse jovem líder, nesse jovem pastor, a partir das muitas responsabilidades que Paulo dá a ele. Em momentos de crise em que determinadas igrejas estão enfrentando dificuldades, Paulo envia Timóteo e diz, pastoreie esse pessoal, discipline esse pessoal, doutrine esse pessoal, ensine esse pessoal, cuide deles. Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo. Primeira carta é escrita quase no final do ministério de Paulo. Paulo está dizendo para Timóteo permanecer firme, permanecer na fé. Eu acho interessante isso, quando Moisés está prestes a morrer, o livro de Deuteronômio todo mostra isso. Moisés lembra o povo um monte de coisas. Depois coloca as mãos sobre Josué, abençoa ele e diz, meu filho, você vai continuar aquilo que eu fiz, mas guarde o tesouro que eu te ensinei. Josué foi um discípulo fiel de Moisés. Jesus, antes da sua partida, mesmo tendo caminhado com os discípulos, após a ressurreição, a Bíblia diz que por 40 dias, Jesus caminhou com seus discípulos, ensinando eles coisas concernentes ao reino de Deus. E só então Jesus partiu. Só depois de ter responsabilizado eles de dar seguimento ao seu trabalho. E agora nós temos o apóstolo Paulo, ele já está no final do seu ministério. Ele sabe que não vai durar muito tempo. Na primeira carta escrita a Timóteo, ele ainda está livre. Na segunda carta a Timóteo, Paulo está preso pela segunda vez e ele vai morrer e sabe disso, e realmente ele morre. A gente percebe nessas duas cartas o amor que Paulo tem pelo seu discípulo Timóteo, por causa do amor de Timóteo a ele, por causa da fidelidade, por causa do compromisso com Deus, por causa do compromisso com as Escrituras, que esse jovem pastor tem. E Paulo, então, se encarrega, diante da sua partida, diante da sua morte, blindar esse líder da forma mais significativa possível, trazendo a ele orientações, trazendo a ele instruções importantes,
particularmente relacionadas àqueles que Jesus chamou de falsos profetas. Aí no capítulo 4, que é onde eu começo a minha leitura com vocês hoje, versículos 1 e 2, Paulo está dizendo para esse jovem Timóteo, depois de dar uma série de orientações sobre a importância de permanecer fiel, sobre a importância de liderar a igreja, sobre a importância de saber de fato dominar e dominar com tranquilidade os conteúdos que ele recebeu, que ele aprendeu de Paulo, e nas duas cartas Paulo vai fazer questão de mencionar sempre isso. Paulo diz para Timóteo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, aqui nós temos um sinal evidente. Paulo está falando dos últimos tempos. Paulo está falando dos últimos dias. E o que chama a atenção da gente nesse primeiro momento é a convicção que Paulo tem de que há uma palavra da parte de Deus, de que há uma mensagem do Espírito Santo direcionada especificamente à sua igreja. O Espírito expressamente diz, o Espírito diz isso claramente. Essa mensagem é uma mensagem que o Espírito tem inspirado as pessoas a dizer o tempo todo, que nos últimos tempos, essa expressão últimos tempos, ela aparece no Antigo Testamento, aparece no Novo Testamento, quando ela faz alusão a últimos tempos, a dia do Senhor no Antigo Testamento, ela geralmente está apontando para o grande evento, que é o momento em que Deus vai consumar de uma vez por todas a sua palavra e fazer com que o verbo se faça carne na pessoa de Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, falar do último tempo é falar de um momento que Deus virá trazer juízo a todos. Mas esse último tempo aponta sempre para esse momento em que Deus vai se manifestar na pessoa de Jesus e estabelecer um novo momento para a história da humanidade. E quando a gente ouve falar de últimos tempos ou últimos dias do Novo Testamento, aí sim, aí é uma clara alusão à convicção que a igreja de Jesus tinha no livro de Atos, que a igreja primitiva tinha, que aquele Jesus que morreu, que aquele Jesus que ressuscitou, que aquele Jesus que subiu aos céus, lá do monte, diante dos olhos de todos, aquele Jesus a respeito de quem os discípulos haviam ouvido o testemunho dos anjos, esse Jesus que vocês viram subir, vocês o verão voltar uma outra vez em glória. Falar desses últimos tempos, na época da igreja primitiva, é assumir exatamente isso, que o Senhor está prestes a vir, que o Senhor está prestes a se manifestar, que a segunda vinda do Senhor é iminente, que a qualquer momento Ele pode se manifestar, que a qualquer momento Ele pode aparecer. Então a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado. Mas olha que coisa extraordinária. Paulo disse, o Espírito expressamente disse, o Espírito falou de forma clara, de forma absoluta, que nos últimos tempos, que nos tempos que precedem a vinda do Senhor, alguns vão apostatar da fé. A palavra apostatar-se da fé significa deixar, significa abandonar, significa virar as costas para os princípios cristãos, que uma vez foram ensinados, que uma vez foram aceitos, que uma vez foram professados. Você está em busca de sinais, se Jesus está prestes a voltar ou não? Pegue o termômetro da Escritura, coloque debaixo do seu braço e veja o que é que esse termômetro diz em relação à saúde da sua fé. É isso que precisa interessar para você. É isso que interessa a Paulo, é isso que interessa a Timóteo nesse momento. O Espírito já diz que na época, no tempo que precede a vinda do Senhor, alguns vão apostatar da fé. Agora olha que coisa extraordinária dita por Paulo a Timóteo. Alguns vão apostatar da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo fala de influências espirituais, espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele fala da ação espiritual, do mover espiritual, do reino das trevas.
nesse período que precede a vinda do Senhor. Ele diz que esse mover espiritual é um mover onde espíritos enganadores, e onde doutrinas e onde ensinamentos, que têm as suas fontes em demônios, eles vão se manifestar. E o que eu acho extraordinário em relação a essa fala de Paulo, é que todos nós andamos guiados por espíritos. Quem é cristão anda guiado pelo Espírito, o Espírito Santo. Não é isso que Paulo está dizendo? O Espírito expressamente nos disse: a minha fala, a minha pregação não é a pregação do Paulo. As minhas reflexões, as conclusões a que chego, não são reflexões, não são conclusões da mente de um homem, de Paulo, que interpreta questões de ordem religiosa, que interpreta questões de ordem cultural ao seu bel prazer. Mas aquilo que eu estou dizendo para você, Timóteo, é aquilo que o Espírito claramente disse.